Nosso trabalho apresenta a religião africana Candomblé. Conta sua história, suas festas e como a música influencia na religião. Também não deixamos de abordar seus principais orixás. Na época do tráfico negreiro, onde os negros eram negociados e trazidos para o Brasil para serem escravos, estes trouxeram consigo muito mais do que mão de obra. Trouxeram também uma religião até então desconhecida pelos colonizadores, o candomblé. Considerada um tipo de feitiçaria por parte dos portugueses, esta religião se transformaria, um século depois da abolição da escravatura, em uma das religiões mais populares do Brasil. Não existem pesquisas ou estatísticas concretas que comprovem o número exato de fiéis à religião no país. Segundo o IBGE, em uma pesquisa feita em 1988, 0,6% dos chefes de família praticavam cultos afro-brasileiros. No mesmo ano, um levantamento feito pelo Instituto Gallup de Opinião Pública indicou que Umbanda ou Candomblé era a religião de 1,5% da população do país. Por outro lado, a FENETRAB, Federação Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, afirma haver cerca de 70 milhões de brasileiros ligados, direta ou indiretamente, à prática de religiões afro-brasileiras, sejam elas como clientes, bênção ou serviços ao mundo sobrenatural. As festas dessa religião não possuem dias fixos. Os dias podem variar conforme o terreiro, mas a maioria delas acontece junto a algumas datas do catolicismo. Essa concordância das datas deve-se à adaptação do candomblé ao cristianismo, já que essa religião era proibida no Brasil. Durante os rituais, 3 atabaques fazem soar o ritmo e são responsáveis pela convocação dos deuses. O rum é um atabaque que funciona como solista. Os outros 2, Lé e Rumpi, funcionam reforçando a marcação e reproduzindo o Yorubá, uma espécie de dialeto africano cantado. Além dos atabaques, usa-se também o agogô e o xequerê. Nos terreiros, a entrada dos orixás tem uma ordem. Em cada terreiro, essa ordem é distinta e característica. O primeiro é sempre o Exu, que é despachado, pois ele pode atrapalhar na comunicação com os outros orixás ou ser o principal mensageiro entre esses e os homens. Ao contrário dos santos cristãos, os orixás possuem características que se aproximam muito com as do ser humano. São temperamentais, briguentos, vaidosos, fortes, materiais ou ciumentos. Cada um tem sua personalidade. Na África Ocidental, ainda existem mais de 200 orixás. No Brasil, com o passar do tempo, se perderam quase todos, restando apenas 16. Porém, apenas 12 ainda são cultuados. Os outros 4, Obá, Logunedé, Ioá e Iroko, raramente se manifestam nas festas e rituais. A música no candomblé é mais que um fornecimento de estímulos, ela é característica elementar dos cultos. É ela que constrói, delimita e comanda o conjunto das práticas. Nessa religião, ela é chamada de cantiga ou toada, que são como poemas musicados. Elas se dividem em 2, aquelas destinadas a cerimônias privadas, que aludem às etapas de um rito, e aquelas que são tocadas em cerimônias públicas, que fazem referência aos mitos. Os instrumentos musicais são tidos como vivos, não podem sair do terreiro e, quando não usados, devem ser cobertos com pano branco. Só podem ser tocados pelos instrumentistas responsáveis por eles. Os atabaques recebem sacrifícios e têm como adornos laços que indicam a qual orixá eles foram consagrados. Outro instrumento é o adijá, um sino tocado com o objetivo de provocar transe, quando agitado sobre as cabeças dos iniciados. O instrumento também visa invocar os deuses, para que estes atendam aos pedidos dos filhos. A produção musical delimita papéis femininos e masculinos. Somente os homens, por exemplo, podem tocar os atabaques. O canto, porém, não é privilégio de nenhum dos sexos. Presente em todos os momentos do culto, as cantigas se evidenciam mais no xiré. É ela que norteia os acontecimentos do toque. Através delas é que se sabe a hora certa para o cumprimento ou para pedir a bênção para o pai de santo quando se toca para o orixá deste. Essencialmente, a música é a comunicação entre os homens e o orixá. Portanto, a música nessa religião não é só um valor estético. A cerimônia religiosa é chamada de toque. Seu principal objetivo é a presença dos orixás entre os mortais. Acontecem nos barracões com um toque comum chamado roda de santo. Para participar dos cultos é necessário que sejam iniciados. Essa iniciação ocorre quando a pessoa fica bolada.
Bolar ou cair no santo é a necessidade da iniciação. É quando os orixá se manifesta e cobra de seu filho a participação deste no candomblé. O bolar acontece enquanto o filho dança e canta para seu orixá. Portanto, define-se a quem ele pertence através da cantiga entoada, afinal, cada orixá tem sua cantiga. Exu. Considerado o orixá mais importante, Exu é também o mais controverso. É considerado o deus da terra e do universo. Várias confusões são feitas em relação a Exu. Associam-no com a figura de Satanás no cristianismo como um deus voltado para a maldade. É através de Exu que pode se contatar com os demais orixás. Seu símbolo é o pênis ereto. Seus elementos são a terra e o fogo. Seu dia sagrado é segunda-feira, suas cores são preto e vermelho. Esse orixá tem o domínio sobre o sexo, a magia, o poder, a união e a transformação. Ogum. Conhecido como orixá guerreiro e violento, Ogum é o deus do ferro de todos aqueles que lidam com esse material por alguma forma. Por ser considerado violento, as saudações feitas a ele evidenciam o medo e a piedade aclamada constantemente. Apesar de temido, esse orixá é amado, pois, segundo lendas, matou a fome de muita gente. Seus símbolos são instrumentos forjados com ferro, como a faca, pá ou enxada. Seus elementos são a terra e o fogo. Ele tem domínio sobre a guerra, o poder e a conquista. Suas cores são verde, azul escuro e vermelho, e seu dia sagrado é terça-feira. Oxalá. Detentor do poder procriador masculino, Oxalá é alheio a toda violência ou disputa, e aprecia a limpeza e a pureza. A sua cor é o branco e seu dia é a sexta-feira. Foi o primeiro orixá a ser concebido e foi encarregado de criar todo o universo. E assim como Exu, reside em todos os seres humanos e representa a totalidade. Seu símbolo é o Opaxoró, um tipo de cajado adornado. Tem o domínio sobre a vida e a morte, e seus elementos são o céu e a atmosfera. Xangô. O prazer de Xangô é o poder, e gosta de desafios, que não raras vezes aparecem nas saudações que lhe fazem seus devotos. Percebe-se que a imagem de poder está sempre associada a Xangô, que não aceita contestação. Apesar de arbitrário, sua retidão e honestidade superam seu caráter. Suas medidas, embora impostas, são sempre justas e por isso ele é acima de tudo um rei amado, pois é repressor por seu estilo, não por maldade. O poder mágico de Xangô reside no raio e no fogo. O fogo é a grande arma de Xangô, com a qual castiga aqueles que não honram seu nome. Seu símbolo é um machado duplo, conhecido como Oxé. Seu dia sagrado é a quarta-feira, e suas cores são o branco e o vermelho. Iemanjá. Iemanjá é a rainha de todas as águas do mundo, seja dos rios, seja do mar. É a mãe de todos os filhos, mãe de todo mundo. É ela quem sustenta a humanidade. Seu dia sagrado é o sábado, e suas cores são o branco, o prateado, o azul e o rosa. Seu símbolo é o abebé prateado, e ela tem domínio sobre a maternidade e a saúde mental. Seu elemento é a água, seja ela doce ou salgada.